E o nosso contato agora é com Henrique Meirelles, ex-ministro, ex-presidente do Banco Central, atual secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Denise. Prazer falar com você, com todos os telespectadores da Jovem Pan e ouvintes também. Bom, secretário, São Paulo está na fase de flexibilização maior, pelo menos a capital. Nós tivemos algumas regiões que tiveram que retroceder por causa do aumento do número de casos, mas fica essa expectativa em relação ao que pode acontecer com a economia. A situação da economia sempre esteve presente nas discussões quanto ao fechamento de atividades. Eu queria saber como é que o senhor vê a condição de retomada, não apenas da economia de São Paulo, mas da economia brasileira, mas em São Paulo em particular, o que determinou a avaliação de atividades que deveriam ser retomadas antes, porque o próprio governador João Dória fala muito dessa questão, que tem um grupo de pessoas estudando o impacto econômico para ajudar também, junto com a área da saúde, a promover aí esse cronograma de retomada de atividade. Exatamente, Denise. Nós temos um Conselho de Saúde, que reúne os maiores infectologistas, médicos, especialistas do Estado nesta área e que, portanto, estão estudando aí, agora junto com estatísticos, toda a evolução de contaminação e também avaliando e recomendando regras de prevenção, protocolos para cada setor, distância entre funcionários, procedimento de clientes, quantos clientes máximo por metro quadrado, de lojas e etc, etc. Existe um Conselho Econômico que estudou e estuda exatamente o impacto nos diversos setores da economia, daquelas empresas que tiveram restrições de funcionamento mais rigorosas, médias, e restrições mais leves, e empresas sem restrição de funcionamento. Os critérios de abertura, em primeiro lugar, saúde, possibilidade daquele setor ser aberto com maior segurança, com um protocolo adequado, isto é, foi estudado um protocolo que é uma regra, são regras de abertura, isso é o chamado protocolo, regras de abertura, como aquele setor deve funcionar dentro de um processo gradual de abertura, seja comércio de rua, seja shopping, seja uma fábrica, indústria química, siderúrgica, cada indústria desse setor de habitação, construção civil e etc. Então, definidos esses protocolos todos, quais foram os critérios usados? Jornada de saúde, menor possibilidade de contaminação e abertura segura. Segundo, impacto no emprego, setores que têm maior empregabilidade no sentido de que impactam mais o emprego com a sua reabertura. Em resumo, este é o critério e o processo do ponto de vista setorial. Além do mais, existiram ainda as questões geográficas, cidades ou regiões com, de um lado, um número menor de contaminados, e, um outro dado muito importante, disponibilidade de leito, de UTI, respiradores e etc. É um outro fator relevante também para a liberação naquele estado. E tudo isso foi levado em conta do ponto de vista geográfico. Por exemplo, o município de São Paulo, a contaminação chegou num determinado pico e deu sinais de já estar caindo no município. Ao mesmo tempo, temos também a questão da disponibilidade, número de leitos, UTIs, outras cidades do Grande São Paulo, cada uma analisada também, cada região separadamente de outras regiões do Estado. Um critério técnico, um critério científico, onde, de um lado, se preserva vidas, procura-se o máximo possível proteger as vidas. Segundo, viabilizar a retomada econômica.
Agora, secretário, o senhor acredita na possibilidade de uma recuperação mais rápida pelos dados que nós temos até agora? Há pouco eu falava do aumento dos investimentos no mês de maio, a estimativa do IPEA em relação a abril. Então, nós temos vários indicadores de que talvez abril tenha sido o pior mês mesmo e a partir de maio se começa uma retomada. Pela sua experiência no Ministério da Fazenda, como é que o senhor vê a condição de o Brasil reagir, de São Paulo reagir? Olha, a reação em alguns setores é mais rápida do que outros e é uma recuperação que, como em alguns setores sai de base muito baixa, percentualmente, ela pode até ser um pouco rápida, né, em muitos setores. Agora, se nós olharmos toda a questão da pandemia, por exemplo, nos Estados Unidos, houve uma certa ansiedade, talvez precipitação. Isso num país muito organizado, com muitos dados. É importante mencionar que em todas as áreas, isso é histórico, os Estados Unidos têm uma disponibilidade de informação impressionante, em todas as áreas, não só a saúde, não, a economia, tudo. E mesmo assim, um problema grave. Estados, principalmente do sul, Flórida, Texas, sul da Califórnia e outros estados, tiveram um novo surto da pandemia, do número de contaminados. Isso aí bloqueia a atividade econômica, o crescimento. Nós vamos estar muito dependentes aí exatamente dessa questão da saúde, né? Da pandemia. Isso aí vai influenciar muito esse processo todo de recuperação, porque, ao contrário das crises anteriores, esta é uma crise econômica que vem como resultado da pandemia. Enquanto que nós tivemos outras crises, como eu, por exemplo, do Banco Central, enfrentei em 2008, no Ministério da Fazenda, a maior crise do país até então, agora é maior. Nós tivemos aí uma crise de razão fiscal, antes era de razão de crédito, razões financeiras que nós tínhamos os instrumentos para enfrentar. Agora não, a raiz, a razão é pandemia, preocupação da população de um lado, medidas de proteção de outros, que faz com que tudo isso faça com que a atividade econômica tenha caído tanto, mas agora na recuperação vai depender muito desse processo. Tipo, eu estou vendo aí algumas notícias, alguns shopping centers, não outros, mas aqueles que eu já vi, o nível de vendas em muitas lojas de 25%, vamos supor. Por quê? Está vendo? Bom, primeiro, porque tem algumas limitações, estacionamento, etc., para não ter acúmulo. Mas, segundo, as pessoas estão comprando menos, estão com medo, né? Com medo de perder o emprego, com medo de ter problema. O profissional liberal que teve o seu faturamento caindo muito, né? O médico, o dentista, a manicure, o barbeiro, todo mundo, quer dizer, que teve uma queda de faturamento, além das empresas, evidentemente. Então, todos estão mais cuidadosos, né? Vão devagar, né? Porque eu não quero ter problema. Então, as pessoas tomam um pouco mais de cuidado e tal. Por exemplo, eu estava tendo uma discussão hoje, então, aparentemente houve uma recuperação rápida de venda de automóveis novos, porque houve uma recuperação rápida de emplacamentos. Esse dado, de novo, ele não reflete a realidade total, porque o que acontece é que os Detrans estavam fechados, então houve um aumento de emplacamentos também em função da reabertura dos Detrans, além da recuperação gradual das vendas de automóveis. Mas, de novo, as pessoas têm mais cuidado, é normal, e dependendo dessa evolução da pandemia, nós teremos uma recuperação mais rápida ou menos rápida. Do ponto de vista meramente econômico, se não tivesse mais problema nenhum, liberou tudo, etc., ninguém está preocupado, bom, seria uma recuperação muito rápida, porque as empresas têm capacidade de produzir, estão aí, né? As máquinas, muitas máquinas paradas, é meramente uma questão de retomar a produção, do ponto de vista eminentemente econômico, poderia ser muito rápido. O problema
de novo, é a questão da pandemia. Como é que nós vamos sair disso? Evidentemente, com a queda do número de contaminados, etc., com a queda consistente, sem segunda onda, como tem acontecido em muitos lugares, nós podemos ter uma recuperação, e uma recuperação aí sim, rápida, forte, quando surgir a vacina e que grande número de pessoas sejam vacinadas. E nesse aspecto é uma boa notícia. Os testes que estão sendo feitos, coordenados pelo Instituto Butantan, do resultado do acordo do governo de São Paulo com a empresa chinesa. Agora, secretário, falando ainda nessa questão de investimentos, a gente sabe que o Brasil vai precisar atrair dinheiro de fora, não é? Porque não dá para contar com muita participação do governo, o desequilíbrio fiscal aumentou muito em função da pandemia, há uma preocupação nesse sentido, as empresas brasileiras também podem passar por dificuldades, temos liquidez no mundo. Como é que o senhor acha que seria a estratégia? O governo de São Paulo, que sempre focou muito nessa atratividade de dinheiro de fora, o Brasil tem pontos aí que seriam mais confiáveis, estratégias a serem lançadas? Sim, Denise, o governo de São Paulo está trabalhando, o governador João Dória está lançando exatamente um estudo importante sobre isso. Eu sou encarregado, estou liderando esse processo. Nós estamos trabalhando nisso, deveremos fazer um plano detalhado, com partes, por setor a setor, um plano completo de ação do governo do Estado e também de outras áreas, e em conjunto com os diversos setores empresariais. Devemos lançar isso no correr do segundo semestre, de maneira que se possa fazer um programa intenso de conversas com investidores internacionais, mostrando o potencial de crescimento de São Paulo. Quer dizer, São Paulo, em 2019, cresceu praticamente 3 vezes a média nacional. Então, nós temos um potencial de crescimento. Segundo o Banco Central, São Paulo cresceu 2,8% em 2019, quando o Brasil cresceu 1%. Então, agora se prevê que em 2021 o Brasil deve crescer 2,5% ou um pouco mais, espera-se que São Paulo cresça substancialmente mais e com muitos projetos atraentes preparados pelo governo do Estado. Nós teremos aí, de fato, muita coisa a dizer aos investidores internacionais e temos certeza que podemos repetir ou melhorar substancialmente o desempenho já do Estado de São Paulo de 2019 e agora entrando num processo de retomada forte. É isso, nós conversamos com o Henrique Meirelles, secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central. Doutor Henrique Meirelles, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise. Boa tarde para você e para todos.